Ministro da Educação, Camilo Santana. Eu vou sair aqui um pouco do protocolo. É muito esperançoso e dá muita esperança a gente voltar a ter Ministro da Educação. Renova as nossas esperanças, a gente voltar a ter Ministério da Educação, depois de 4 anos. Então, ministro, nesses 100 primeiros dias, gostaria que o senhor pudesse fazer um balanço das suas ações, das ações do Ministério da Educação, sobre também as ações que o Ministério vem pensando em relação à segurança nas escolas, e como que o senhor projeta, né, para frente o trabalho do Ministério da Educação. A gente tem aqui, antes até de passar a palavra para o ministro, a gente tem muitas pessoas que vão passar por esse palco, a gente quer ouvir todas elas com muita atenção, então a gente vai ser um pouco chato aqui com o tempo, então nessa primeira resposta, 4 minutos. 4 minutos. Bom, primeiro, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Rapidamente aqui cumprimentar meus colegas ministros, Simone, Aniele, Wellington, cumprimentar a Priscila em nome de todos pela educação, cumprimentar a equipe do MEC aqui, liderada em nome da minha secretária executiva Isolda Sela, aqui presente. E a minha primeira palavra, eu queria pedir uma salva de palmas a todos os educadores desse país, professores, educadores, estudantes, e o trabalho que todos pela educação, que eu tive a oportunidade de participar como ex-governador do Estado, e dizer, Priscila, que me sinto numa responsabilidade muito grande. Primeiro, porque nós sabemos, e eu sou testemunha disso, da omissão do Ministério da Educação na condução das políticas educacionais do país dos últimos 4 anos, principalmente dos últimos 4 anos, na falta de diálogo. Então, a primeira ação que nós estamos tomando é abrir as portas do MEC a ouvir professores, ouvir educadores, ouvir alunos, ouvir especialistas, ouvir estados, ouvir municípios, porque nenhuma política pública na área da educação é construída se não for pactuada e construída coletivamente, principalmente ouvindo os atores lá da ponta, do chão da escola, que todos os dias são responsáveis pela educação nesse país. Portanto, eu poderia falar aqui de algumas ações de reconstrução. Eu acho que o presidente Lula escolheu um slogan do seu governo, não poderia ter sido melhor. União, porque é preciso unir o Brasil contra a intolerância, contra o ódio, contra a discriminação, contra o racismo. E é preciso reconstruir esse país, reconstruir com os valores de respeito. E a educação é a base para tudo isso. E nós estamos procurando, Priscila, reconstruir políticas importantes lá no MEC. Como, por exemplo, não podemos pensar num país que as crianças e jovens aprendam sem pessoas que ainda passam fome nesse país. Portanto, uma das missões do presidente é tirar novamente o Brasil do mapa da fome. E o Programa Nacional da Alimentação Escolar, que foi um programa reconhecido internacionalmente, que apoiou essa política, ele voltou e uma das primeiras medidas foi atualizar o reajuste, que há 6 anos nós não tínhamos reajuste na merenda escolar, na alimentação escolar nas escolas públicas brasileiras. Como também há quase 13 anos que não tínhamos um reajuste das bolsas, não só de permanência dos nossos jovens nas universidades, mas de pesquisa, porque nenhum país também cresce, se desenvolve sem investir na ciência e tecnologia e nas nossas universidades. Amanhã mesmo, o presidente vai fazer um ato de recomposição orçamentária das universidades e institutos federais desse país, que tanto foram sucateados nos últimos 4 anos nesse país. Da mesma forma, milhares de obras paralisadas, creches, escolas, quadras, que nós estamos reconstruindo nesse país. Mas pensar no futuro, e nós estamos construindo junto com os secretários estaduais de educação, com os secretários municipais de educação, com os prefeitos, com governadores, algumas ações que precisam ser pactuadas num grande regime de colaboração entre os entes federados. É garantir a alfabetização das nossas crianças na idade certa, porque os dados estão mostrando quase 62% das nossas crianças que terminam o 2º ano do ensino fundamental não têm aprendizado adequado da língua portuguesa. Não sabem ler e escrever na idade certa. E nós estamos discutindo isso, Priscila, num grande pacto nacional para isso, com os governadores, prefeitos, liderado pelo presidente da República. Da mesma forma, na ampliação da escola de tempo integral, numa grande política que possamos estimular a implantação e a ampliação do tempo integral e profissionalizantes em todo o país, como também uma grande política de conectividade para o nosso país.
Eu sei que meu tempo já acabou, 4 minutos para falar, é bem rapidinho, mas eu queria trocar num tema que tem sido doloroso para nós. Eu agora, poucos minutos atrás, estava com a mãe do Bernardo, que foi ceifada a sua vida em Blumenau, naquele episódio que chocou a todos nós. Eu falo aqui como ministro, como pai, eu não sei como é que aquela mãe, aquele pai estava aguentando ser forte, imaginar até que ponto nós chegamos na nossa sociedade. E nós sabemos que tudo isso tem acontecido, um reflexo da sociedade que tem estimulado nos últimos tempos a violência, o ódio, a intolerância, o armamento. Umas redes sociais hoje, no mundo subterfúgio das redes sociais, aliás, não são mais subterfúgios, já são nas redes sociais que nós todo dia acompanhando no Twitter, no Facebook, a gente vê pessoas disseminando grupos nazistas, fascistas, o medo, a violência, a morte. Portanto, o presidente da República convocou a criação de um grupo interministerial, porque essa não é uma ação só de segurança, é uma ação de segurança, é uma ação de educação, é uma ação de esporte, é uma ação de cultura. Ela envolve várias ações para que a gente possa garantir, superar. Hoje, o presidente convocou todos os governadores, presidente do STF, do Senado, da Câmara Federal, prefeitos, ministros, sociedade. É preciso que todos nos unamos, independente de questões políticas e partidárias, porque nós não podemos permitir o que tem acontecido, porque o lugar da escola sempre foi um lugar de proteção, de segurança. Escola é um ambiente de valorização de professores e garantir acolhimento e proteção das nossas crianças e dos nossos jovens. Portanto, é um momento, Priscila, de reflexão, de várias questões, de regulamentação das leis, Simone. Nós não podemos admitir mais que as plataformas digitais não sejam punidas, as pessoas não sejam punidas por estar disseminando fake news ou estimulando a violência nesse país, o racismo, todo tipo de violência. Portanto, essa reunião de hoje foi um chamamento, como houve no dia 8 de janeiro, em favor da democracia desse país, hoje foi um chamamento para que todos nos unamos em defesa da educação, em defesa da escola e em defesa da vida das crianças e dos nossos jovens brasileiros. Me desculpe se eu falei demais, Priscila, mas eu queria aqui dar um abraço e dizer da dor, do sentimento, mas dizer que nós somos fortes, resilientes, nós vamos superar para garantir a educação de qualidade a todos os brasileiros, crianças e jovens. Muito obrigado. Muito obrigada, ministro. Eu vou passar agora a palavra à ministra Simone Tebet, ministra do Planejamento. Ela vai ter que responder as duas perguntas de uma vez, porque ela tem que sair para um outro compromisso, um grande lançamento, vocês devem estar sabendo pelos jornais qual que é. Então, ministra, a gente tem aqui ministros, para além da educação, ministro do Planejamento, a ministra do Planejamento, porque sem planejamento de longo prazo não tem como a gente garantir os resultados que a gente tanto precisa na educação brasileira. Da igualdade racial, como eu disse aqui na abertura, porque é para todos, e a gente precisa de uma educação antirracista, a gente precisa olhar para as relações étnico-raciais, a gente precisa ter estratégias específicas dentro das políticas educacionais para combater a desigualdade que existe e perdura no país, e o Ministério do Desenvolvimento Social, porque, como eu também disse, com fome não se aprende, e a educação é uma estratégia de desenvolvimento social. Então, eu vou passar por esse trilho aqui com vocês três, começando com a Simone, que vai ter que sair imediatamente, respondendo a seguinte pergunta, ministra. A primeira é: como que o Ministério do Planejamento entende a educação pública, né, em parceria com o MEC, como que esse planejamento de longo prazo pode ser construído junto com o Ministério da Educação e outros ministérios, inclusive fazendo articulação de ministérios. Então, qual que é o papel da senhora como ministra do Planejamento? Eu sei que, como candidata, a senhora falou muito sobre a educação, sobre a importância da educação. Então, agora, com esse chapéu e na cadeira de ministra do Planejamento, como que a senhora pretende colocar tudo isso em prática? E a segunda pergunta, que é muito difícil, eu vou fazer isso para todos eles, que é a seguinte: tem muita coisa para ser feita na educação, mas se a senhora pudesse escolher uma grande prioridade, sabe, o que a gente precisa, porque sem isso não tem como a gente avançar em todo o resto na educação.
Obrigada, Priscila. Podem colocar 8 minutos, eu vou ser rigorosa em relação ao cumprimento do tempo e dividir os 8 minutos nas duas perguntas. Eu peço desculpas, eu estava aqui no celular, inclusive, conversando com o cerimonial do presidente Lula. Foi antecipado para agora, eu tenho que chegar mais cedo, e foi antecipado para as 15 horas a entrega para o Congresso Nacional do orçamento fiscal sustentável. Então, eu peço realmente desculpas em função disso. Mas, aqui fazendo uma rápida abordagem sobre esse tema tão complexo, eu começo pela fala da Priscila. Eu gostaria de comentar nossos colegas, todos professores, professoras, todos aqueles que amam a educação e sabem que a única bala de ouro, não é nem de prata, que nós temos para salvar as nossas crianças, nossos jovens, e temos um Brasil que cresça com sustentabilidade, com crescimento duradouro, gerando emprego, renda, né, emprego de qualidade para o nosso povo, é através da educação. Eu quero dizer que a educação faz parte da minha vida. Eu fui professora universitária por 12 anos, eu vivi dentro do meio acadêmico por 20 anos, primeiro como aluna na universidade, depois fazendo pós-mestrado e dando depois 12 anos aula de direito público. Como prefeita por 2 mandatos, eu tive o privilégio, naquela época, de ser uma das primeiras prefeitas do Brasil, dos prefeitos do Brasil, a pagar a hora atividade para o professor, para que 30% do seu tempo ele fique em casa, recebendo, corrigindo provas, se aperfeiçoando, estudando, e uma das primeiras do Brasil a pagar o piso de 20 horas para os professores. Depois, como vice-governadora, fui também, como prefeita, fui construir a primeira escola em período integral, na época para a zona rural da minha escola, e daí por diante, isso lá nos idos de 2005, 2006, 2007. Como candidata à presidência da República, nós colocamos a prioridade absoluta educação básica como responsabilidade do governo federal pela primeira vez na história. E é sobre isso que eu quero falar. Quando eu fui apoiar o presidente Lula, logo, imediatamente após o resultado, no segundo turno, eu falei, presidente, eu quero fazer 5 pedidos. Um era igualdade salarial entre homens e mulheres e igualdade de funções, porque nós mulheres chegamos, se formos pretas, Aniele, a receber até 40% menos que o homem na mesma função. Mas o segundo foi, aliás, foi o primeiro, que a educação básica fosse prioridade nacional pela primeira vez. Nós avançamos muito no ensino universitário, repassamos os recursos, não é uma questão quantitativa ou financeira, mas nós deixamos de coordenar e ajudar os municípios e estados no ensino básico. Este é o grande problema. Nós gastamos 6% do PIB do Brasil com educação, estamos acima da média de países que se igualam ao perfil do Brasil com educação. E não temos a qualidade de ensino desses países, então alguma coisa há de muito errado. Que bom que nós temos um novo maestro, que é o ministro Camilo, que tem experiência de gestão e fez uma excelente gestão de educação básica no estado do Ceará. Da minha parte, Priscila, é muito fácil agora como ministra do Planejamento. Primeiro, que eu me comprometi. Segundo, que o presidente Lula se comprometeu. Então, ele colocou uma ministra do Planejamento e Orçamento que tem 2 missões. Nas ações emergenciais é muito simples. Nós vamos executar 100% do orçamento. Não vai ter contingenciamento, não vai ter corte para a educação. Tudo que Camilo precisar, ele vai ter liberado automaticamente para cumprir o seu mistério. Então, das ações emergenciais, eu acho que esse é o ponto principal. E no que se refere a médio prazo e a longo prazo, este é o ano do PPA, ministro Wellington. É o ano em que nós planejamos o futuro do Brasil. A gente fala de PPA, todo mundo torce o nariz, porque o PPA sempre foi uma peça de ficção que vai para a gaveta dos ministérios e ninguém dá bola para ela. Eu só aceitei o Ministério do Planejamento, não pelo orçamento, mas pelo planejamento. E eu disse para a minha equipe, nós podemos não conseguir fazer nada nesses 4 anos, mas o planejamento vai ser reconhecido como uma peça, não de ficção, mas real, que precisa estar vinculada ao orçamento de médio prazo, e tudo aquilo que for estudado, analisado e planejado com a sociedade civil organizada, com vocês que fazem parte dos conselhos, e nós vamos visitar os 27 estados da Federação Brasileira com este PPA. Depois nós vamos estar junto com o Congresso Nacional vendo metas, com indicadores e metas para cumprir
tudo que estiver no PPA. Ali é o momento da educação se fazer presente. Vai um apelo que eu faço às senhoras e aos senhores, né, que possam trazer toda essa experiência que os senhores já têm do Todos para a Educação para dentro do planejamento brasileiro. É o planejamento participativo, vai ser o mais participativo da história, porque ele vai ser digital, inclusive com plataforma digital. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar nessa fala, já indo para o final, eu quero dizer para vocês o seguinte: eu tenho convicção que o problema do Brasil, no que se refere à educação, não é de gasto de financeiro, é de gasto público, e há uma diferença. O Brasil gasta mal o pouco dinheiro que tem. Nós saímos aí do Fundeb esse ano de 16% de contribuição da União para a educação básica, vamos chegar em 2025 a 23%. E quando nós analisamos as nossas crianças e jovens, nem 40% das nossas crianças e jovens até 16 anos têm uma proficiência em matemática, em leitura, em ciências, no que é o padrão estabelecido, por exemplo, países da OCDE. Então, onde está o nosso problema? É hora de focalizar, é hora da União assumir essa responsabilidade junto com estados e municípios. Camilo tem essa convicção. E dentro desse processo, nós temos uma secretaria que é inédita, que é a Secretaria de Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas. Nós estamos lá para servir a Aniele, para servir o Wellington, para servir o Camilo. O meu ministério é um ministério meio, ele se coloca à disposição. E essa secretaria tem a capacidade de fazer avaliação ex ante, desde o início, antes do projeto ser aprovado pelo Congresso Nacional. É eficiente, tem racionalidade, estamos gastando bem o pouco dinheiro que temos. Então, dentro desse processo, acho que nós estamos evoluindo e vamos evoluir muito rapidamente. Eu tenho orgulho muito grande da equipe do Ministério da Educação e Cultura, agora não é mais da Cultura, porque a Cultura é separada, do Ministério da Educação deste país, capitaneado pelo ministro Camilo. Priscila, uma única medida. Eu escutei uma frase que me tocou muito recentemente, de uma grande mulher, que já foi ministra, inclusive, de Estado. Ela disse o seguinte: a miséria acontece, ela nasce na primeira infância, mas ela se consolida e se perpetua na juventude. Então, nós temos não apenas uma, nós temos duas grandes responsabilidades. Eu vou quebrar o protocolo para falar dessas duas nesse último minuto. Ensino infantil como prioridade absoluta, zerar a fila de creches, especialmente para crianças de 3 a 5, como o PNE estabelece, e pelo menos 50% de 0 a 3. E aí vem um projeto do meu coração, Camilo gosta dele também, nós vamos ajudar o governo a achar recursos para isso. Os nossos jovens não podem sair antes de concluir o ensino médio. Então, ensino infantil, para que depois ele queira ficar no ensino médio, e no ensino médio a gente garantir com esses jovens não só a qualidade, não só preparar com conectividade, internet, enfim, né, trazendo uma pauta da transversalidade, dessa questão de tudo estar discutindo gênero, raça, para que nós possamos realmente ter um ambiente democrático, mas que a gente vai fixar esse jovem garantindo uma poupança para ele. É preciso pensar isso. Um dinheirinho que vai todo mês na mão dele, que seja R$50, R$100, e todo mês depositar mais R$100 na conta, e ele poder levantar, depois de 3 anos, esse dinheiro para fazer o que ele quiser com isso. Aí sim, o jovem fica no ensino médio, está preparado para o mercado de trabalho, ou ele vai para um curso profissionalizante, ou ele vai para o banco de uma universidade. Só a educação salva. Muito obrigada. Fiquei no tempo, né? Muito bom. Obrigada, ministra. A ministra Simone Tebet vai ter que se ausentar aqui. Muito obrigada. Bom, a gente falou tanto. Ministra Aniele, eu falei aqui na minha fala de abertura sobre a importância das lideranças pretas do movimento negro, de uma construção que vem acontecendo no país, que é uma lufada, né, de ar novo, e que nos enche de esperança, porque a gente realmente precisa bloquear o racismo e a desigualdade educacional que a gente tem e que afeta de forma preponderante os alunos negros no país. A senhora assumiu um ministério novo, um ministério arejado, que vem com grandes ideias. Então,
Queria entender da senhora como que o Ministério da Igualdade Racial pretende trabalhar em conjunto com a educação, pretende trabalhar para fazer com que a igualdade racial aconteça, entendendo que a escola é um berço importante dessa igualdade. Boa tarde a todas, todos e todes. Primeiro, obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui dividindo esse espaço, né, primeiro com os educadores e educadoras que tanto lutam diariamente para que a gente tenha um país melhor. Praticamente todas as curvas descendentes, seja do FIES, do Enem, do ProUni, do SISU, todos nós temos que resgatar e recuperá-los. Recuperar o orçamento também do próprio Ministério, que se nós formos comparar a 2014, discricionário para cá, nós estamos com a metade do orçamento em relação à educação que nós tínhamos corrigido, se fosse comparado com 2014. Mas nós temos que construir aí um grande regime de colaboração entre os entes federados. Está também no Congresso Nacional a aprovação do Sistema Nacional de Educação, que nós já estamos tarde na sua aprovação, que vai consolidar esse regime de colaboração entre os 3 entes federados. Portanto, é importante a liderança do governador, é importante a liderança do prefeito, é importante a liderança do secretário e da secretária. Aliás, eu queria aqui cumprimentar todos os secretários, secretárias, governadores, prefeitos e prefeitas, pedir uma salva de palmas também para todos vocês que lideram esse processo lá no município ou no estado. Então, nós estamos construindo, estou vendo aqui o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Estado, nós precisamos construir a política. Quando eu falo na política, nós não precisamos inventar roda. Nós já temos experiências no Brasil que mostram que é possível, sim, políticas continuadas, políticas que foram pactuadas, dialogadas, trazerem resultados importantes. E quando a gente insiste, e eu que sou do Ceará, terra lá do Patativa do Assaré, quando a gente insiste na questão da alfabetização, gente, no início, porque todos os pesquisadores do mundo inteiro mostram que a idade mais importante da vida das pessoas são os primeiros anos da infância. É o momento da formação do cérebro, que precisa de estímulo, precisa se alimentar bem, de amor, de carinho. Alfabetizar, quando a criança não se alfabetiza na idade certa, há uma distorção de idade séria totalmente ao longo da sua vida escolar. Apenas 64% das crianças que entram no ensino básico terminam o ensino médio. Nós estamos perdendo jovens. E é como o Hélio colocou, nós temos que ter uma escola adaptada à realidade atual que nós vivemos, do mundo do trabalho atual, da conectividade. Por isso que é importante, Cury, você que é o presidente do Conselho Nacional de Educação, nós estávamos discutindo lá nesse grupo interministerial, discutir um curso, uma disciplina de cidadania digital. Não só para professores, mas para os alunos. É importante a conectividade, é importante a internet, mas a internet, a boa internet, que traga informação, que facilite o acesso ao aprendizado, mas não esse mundo que nós estamos vivendo, que vem estimulando a violência, o ódio e a intolerância. Esse mundo, nós temos que ser implacáveis para acabar com esse tipo de violência que está acontecendo no nosso país. Portanto, Priscila, eu quero dizer que esse regime de colaboração tem que ser um pacto nacional, um pacto que o governador assuma. A ideia é que a gente possa reunir os 27 estados da federação, com o presidente da República, com a maior autoridade desse país, com compromisso, para que cada um, o governador, também crie a sua política, o seu comitê, a sua estrutura lá nos estados, com os seus prefeitos, dessa rede que nós precisamos consolidar de valorização, de acompanhamento, de monitoramento, que é preciso construir nessa questão da alfabetização. Depois, na questão da escola a tempo integral, e principalmente da profissionalização. O jovem de hoje quer ter uma profissionalização, quer ter uma oportunidade, quer ter acesso à universidade. A Aniele colocou em coisa importante, nós avançamos muito na oportunidade da desigualdade social para homens e mulheres ter acesso ao ensino superior desse país. Recentemente, me desculpe aqui, Priscila, se eu vou pegar os 2 minutos que o Wellington não falou. Mas o INEP aqui, recentemente nós apresentamos o resultado do ENAD, que é o Exame Nacional que avalia a qualidade dos cursos de licenciatura nas nossas universidades públicas e privadas. Foram avaliados 16 cursos. Vocês sabem qual foi a média da formação inicial de professores do Brasil? 4,5.
De pedagogia, 3,5 de 10. Essa é a qualidade que nós estamos... E aí foi o que nós fizemos, convocamos os representantes das universidades privadas e federais, públicas e estaduais. Gente, nós precisamos resolver isso. Veja a qualidade, porque nós não vamos garantir uma qualidade na educação básica se nós não tivermos bons professores bem formados. Não é só a formação continuada que nós estamos fazendo, é garantir a qualidade na formação inicial. É como nós estamos fazendo também agora uma grande pesquisa nacional com 400 alfabetizadores para a gente definir um padrão nacional do que é a criança alfabetizada ao final da 2ª série. Porque há padrões diferentes para os estados. Para que as políticas possam ser nacionais. Há distorções regionais, desigualdades não só no estado, municipais, regionais. Nós precisamos construir políticas nacionais para todas as regiões do Brasil. É diferente a região da Amazônia. Eu tenho uma alegria muito grande de ter uma secretária de Educação Básica lá da Amazônia, que foi secretária municipal de Educação, conhece a realidade do município, porque nós sabemos a realidade da Amazônia é diferente do restante do Brasil. E tem uma negra que hoje recuperamos a Secretaria de Inclusão e Diversidade do MEC, que tinha sido extinta. Como é que nós queremos combater a desigualdade, o racismo, se nós extinguimos uma secretaria exatamente que olhava para esse público e da igualdade? Portanto, Priscila, eu quero dizer que nós precisamos construir o empoderamento dos estados, o empoderamento da sociedade. Dou exemplo disso do Ceará. Pode haver até mudança de rota de rumo do governo lá, mas a sociedade hoje tem orgulho, empoderou-se, vai cobrar de qualquer gestor que esteja lá a continuidade de uma política que olhe para a educação como prioridade do seu estado. É isso que nós temos que fazer no Brasil, a partir de leis, mas que todos os estados e a sociedade brasileira empoderem, não como retórica de que a educação é prioridade, apenas por retórica, mas na prática. Porque o mundo já mostrou, um país só reduz as suas desigualdades, só dá liberdade às pessoas, só melhora as condições de vida dos que mais precisam, e investir na educação. Não tem outro segredo. Portanto, Priscila, eu queria mais uma vez aqui agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Sei que a minha responsabilidade hoje é enorme, mas ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos todos nos unir, e a Educação Já, eu parabenizo pela iniciativa, porque aqui não tem cor partidária, mas aqui tem uma soma de união de esforços pelo bem de um país que só se constrói através da educação pública e de qualidade para o seu povo. Portanto, viva a educação e muito obrigado. Muito obrigada, ministro. Da mesma forma que a gente tem uma política como o Bolsa Família, que ninguém mexe, a gente precisa de uma política nacional para a educação básica, que ninguém mexa e que a gente consiga manter esse trilho para poder melhorar a qualidade da educação pública brasileira. Quero agradecer demais a participação dos senhores, da senhora. Foi realmente um painel histórico para a educação pública brasileira. Agradeço demais a participação de todos. Emília, a bola está com você. Bom, obrigada a todas as pessoas que participaram deste painel. Peço a gentileza que retornem aos seus lugares. Bom, espero que vocês estejam gostando do evento. A gente vai aqui dar uma ajeitada no palco, retirar algumas cadeiras e vamos dar sequência aí ao evento. Como a Priscila disse na sua fala de introdução ao evento, os últimos acontecimentos trágicos exigem atenção e urgência máxima de todos.